eu sou Viviane e estamos aqui hoje para ter aquela conversa sobre mobilidade urbana segura. Conosco estão Clarice Link, que é diretora executiva do ITDP Brasil, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, Mauro Ferreira, diretor de Educação para o Trânsito da Sete Rio, e Christian Costa, que é participante do projeto Diálogo Jovem sobre Mobilidade da FETranspor. Mobilidade urbana segura é uma mobilidade onde todos os atores da sociedade, da cidade, independente da sua idade, sexo, onde vive, opção, consegue efetivamente acessar a cidade. Para a gente conquistar essa mobilidade segura, a gente precisa modificar a maneira como a gente pensa a cidade. E o diálogo, ele constrói isso, ele constrói a mobilidade urbana segura. Numa cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade enorme, complexa, a questão da mobilidade tem que ser prioridade. E aí eu queria que a gente pudesse pensar um pouco o que essa mudança, da gente trabalhar, em vez de falar de trânsito, falar de mobilidade urbana, tirar esse foco do veículo para a questão das pessoas. Se vocês acham que essa mudança, ela traz uma outra forma de perceber esse tema e de convidar as pessoas para essa discussão. Eu acho que há alguns anos a gente começa a falar de mobilidade pensando mais nessa relação do acesso à cidade, do planejamento urbano de forma geral. Cada vez mais eu falo de mobilidade sem inicialmente falar de transporte em si e de trânsito em si. A gente pensa a forma como a gente se distribui no território, onde que a gente vive, onde que a gente trabalha, os deslocamentos que a gente tem que fazer diariamente. A gente está falando de cidade, a gente está falando de acesso a oportunidades econômicas, sociais, culturais, A gente está falando de tentar transformar o território num espaço menos desigual e a mobilidade tem tudo a ver com isso, Porque a mobilidade nos dá a possibilidade de acessar o que a cidade tem a nos oferecer, que é muito. Você estava falando dessa questão da participação de diferentes setores, E eu estava pensando no cidadão comum, O Christian faz parte também de um grupo, que discute essa questão do protagonismo no trânsito, A gente vive a mobilidade desde que a gente nasce e começa a se locomover, não tem jeito. Não tem para onde correr. Então, talvez se dessem mais espaço para o jovem pensar e transmitir a visão dele sobre o tema para o sistema, acho que poderia contribuir de uma forma assim, bem grande para a melhoria até dessa mobilidade, tanto em termos de qualidade, tanto em termos de novos acessos, novas formas de se moverem. E eu acho que cada vez é mais importante essa participação de todos os cidadãos no planejamento de como a cidade é construída. Normalmente, quando a gente chega na rua para fazer o trabalho educativo, as pessoas elogiam, legal, mas se essa travessia fosse 50 metros, as pessoas sempre têm uma solução. Ali no Alemão, por exemplo, o problema é que principalmente os motociclistas não respeitam as crianças da escola. A gente não podia botar uma placa, respeite o sinal. A gente pode. Aí as crianças foram lá na fábrica de placa da Sete Rio, ajudaram na confecção, a gente implantou, fizemos uma campanha junto com as crianças, até porque quando o motociclista vê a Sete Rio colocando lá uma placa, vai Sete Rio, aquele pessoal lá. Agora, ele viu, as crianças da comunidade pedindo para colocar aquela placa lá, eles fizeram uma campanha, fizeram cartazes, para que respeitassem o sinal da travessia. Acho que tem um outro peso, um outro impacto, Até para quem está cometendo a infração, ele percebe, isso não é uma demanda do poder público, que é uma coisa tão distante. São as crianças que moram aqui que estão pedindo. Se a gente começa a ouvir as crianças, ouvir os jovens, ouvir os idosos, ouvir as mulheres, ouvir mais vozes, pluralidade de vozes, a gente consegue ali planejar para todo mundo. Não dá para continuar planejando para poucos. Eu estava pensando justamente nesses aspectos da cultura cidadã, que vão para além dessa questão do planejamento físico, das obras, com o asfalto, Então, assim, a gente está falando de pessoas que têm que construir pactos de convivência também. Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, porque quando a gente pensa especificamente na questão dos acidentes, às vezes a gente tem uma ideia de que os acidentes ocorrem mais, como as mortes, por exemplo, são mais por colisão, porque são as que dão mídia, Mas, na verdade, a gente tem um padrão de mortes aqui que tem a ver com os países subdesenvolvidos. As pessoas que morrem são os pedestres. E a gente tem agora um aumento enorme também de mortes em motociclistas.
Então, obviamente, a gente precisa desse pacto, né, do mais forte cuidar do mais fraco. O problema é que, muitas vezes, quem consegue falar mais alto, consegue ser ouvido, é quem está no estrato mais alto da sociedade, quem está de carro. E, muitas vezes, quem está na situação do oprimido acaba reproduzindo esse mesmo discurso. A gente tem, de fato, essa ideia de que o carro, o espaço do carro, a velocidade do carro, então o espaço que ele ocupa na circulação, o estacionamento, é um direito adquirido, né? Então, a gente tem essa... Mesmo que a gente não tenha carro, a gente ainda sente isso. Não, mas eu tenho o direito de ter esse espaço para esse carro aqui, o carro passar a 70 km por hora, 60 km por hora. A gente sabe que uma colisão a 60 km por hora, a probabilidade de morte é praticamente 100%. Então, a gente aceita isso na cidade. A gente assume que vai haver morte. As externalidades do carro, elas são péssimas, né? Do ponto de vista do meio ambiente, da poluição local, olhando para a saúde, dessa disputa, das mortes. A gente só perde. A gente perde o tempo inteiro, mesmo quem não tem carro perde. A gente estava avaliando, né, a questão da raça-cor. A única morte, né, onde os brancos eram maiores, era a morte por colisão, né? Na questão dos pedestres, na questão das motocicletas e dos ciclistas, eram os negros, né? Então, é muito importante a gente pensar isso, né? Realmente, quem está morrendo. O pedestre, ele acha que ele tem que se proteger do carro, quando, na verdade, todo mundo, acho que deveria saber ou sabe, que a lei é que o maior proteja o menor. Essa é uma visão que nós que estamos pensando sobre esse tema, estamos tentando, né, incorporar ela, tanto nas empresas, quanto no nosso meio de vida. A importância dos diferentes setores estarem se mobilizando, né? Então, o Diálogo Jovem vem de uma iniciativa da FETransporte Social, não é isso? Isso. E que inclui um monte de jovem que, inclusive, trabalha em empresa de ônibus, não é? Eu sou um que trabalho na empresa de ônibus. Pois é, então é uma outra mentalidade surgindo dentro das empresas, né? Acho que é legal contar um pouquinho disso, como é que os motoristas reagem, porque o motorista não vê o ciclista, por exemplo, ele tem pouca visibilidade, né? Você acha que os motoristas, às vezes, a partir dessa escuta, eles mudam suas posturas? Ou a própria população que frequenta o ônibus, ouvindo esses depoimentos, eles se posicionam de uma outra forma? Eles têm, sim, a gente vê uma reação muito boa. E, às vezes, a gente chegou a ouvir depoimentos que o cara pensava de uma forma e, olha, a partir de hoje eu vou até procurar fazer melhor. Entendeu? Contribuir mais do que eu tenho contribuído. Talvez não buzinar, assim, apressar um ciclista que está passando, porque ele vai ficar com medo, perigoso ele cair e até sofrer um acidente. Proteger realmente quem precisa ser protegido. Então, essa mudança de opinião, ela acontece a partir do momento que a gente começa a buscar, a falar com as pessoas e dar voz para elas. Em algumas implantações de ciclovias, de ciclofaixa, a gente trazer esse convívio do motorista de ônibus com o ciclista. A gente fez lá na Ilha do Governador, fizemos ali no Cosme Velho também, que é também legal botar o ciclista no banco do motorista, para ele perceber os pontos cegos. Assim, realmente, eu não sei se tem como modificar a tecnologia da visualização ali, porque realmente o ciclista aqui do lado do ônibus, você não vê, você não tem condição de ver. E o ciclista fica surpreso com isso. E o contrário também, a gente já fez passeio de bicicleta com os motoristas do ônibus. É sério, né? O negócio aí, é sério. muito susto? Não é brincadeira, não. Sentiu o quê? Aceleramento cardíaco, não vou mentir. Deu pra imaginar o que o ciclista sente na rua? Deu bastante. Como é teu nome? Fábio, vale salientar que eu o conheço, sei que é um treinamento. Imagine se não fosse. Tem um processo de pedagogia urbana que eu acho que é fundamental aí, sabe? De repensar esse espaço da convivência, do respeito ao outro e perpassa todas as... A mobilidade, ela é muito transversal, multidisciplinar e a gente precisa ter menos somente engenheiros e arquitetos pensando e mais sociólogo, professor, médico, varredor de rua, que conhece a rua, afinal de contas, né? Mais diversidade e pluralidade aí discutindo a cidade. Então, a gente passou também a ter uma certa discussão sobre o que é emoção. Que conceito é esse, né? E o que a gente tem que oferecer também para os nossos jovens para que eles não precisem ter essas maluquices como um único recurso para ter essa emoção. Quer dizer, será que se eles pudessem subir mais em árvore, andar mais de carrinho de rolimã, de skate, ter mais parques, ter mais praças, né? Eles poderiam estar gastando um pouco essa energia de uma outra forma? Por que os jovens têm moto ou andam sem capacete?
Primeiro que porque a mídia diz que isso é legal. É legal andar de moto e ser visto. Eu comprei minha primeira moto com 18 anos. E eu queria ser visto. Entendeu? Minha cabeça não funcionava igual funciona hoje. Olha que e bacana. aí eu fazia o quê? Andava com o capacete no braço. Caí com o capacete protegendo o meu cotovelo, mas bati com o rosto no chão. Cotovelo não se machucou. Cotovelo não machucou. Mas eu queria ser visto. Entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa educar já desde criança, que não é legal andar de moto sem capacete. Você está se desprotegendo. Seu para-brisa é seu próprio rosto, seu próprio peito. Então tem que educar a criança, mostrar para ela os riscos, o que pode acontecer com ela. A gente continua criando esses olhares na sociedade, né? De que para ser alguém, você tem que ter um carro, tem que ter uma moto. Né? O restante é o mal necessário que eu só utilizo quando não tem jeito. Então, de fato, é muito complicado. A moto, ela é muito, tem um grande atrativo na moto, né? Assim, e um preço acessível, é uma das grandes epidemias que a gente tem na cidade hoje em dia, né? Quando a gente fala de moto também, normalmente as pessoas falam, mas os motociclistas são muito ousados, eles desrespeitam, né? Queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, porque, assim, independentemente daquilo que eles fazem, eles não merecem morrer. Né? Eu acho que a gente aqui está falando sobre a ética do cuidado também. Né? Realmente existe uma situação, porque se a gente anda no limite de velocidade, o motociclista ele anda a 80, numa via de 80, os carros passam a 90, 100. E só dele passar do lado é igual uma bicicleta em relação ao carro. O vento, quando bate, sopra, a gente... Então, eles tendem a andar mais rápido. Andam a 100, andam mais rápido. E é onde acontecem os acidentes, porque eles querem velocidade, utilizam os corredores, que não é certo, entendeu? Porque pode acontecer de um carro passar de um lado para o outro rápido e você sofrer um acidente, então tem que conscientizar também o motociclista. E esse exemplo que você trouxe é importante, né, Cristian? Porque a gente está falando de conscientização, mas a gente também está falando de políticas públicas, a gente também está falando de legislação, de fiscalização. Não há como negar, enfim, o benefício enorme que a Lei Seca trouxe, que também gerou 1000 polêmicas, né? Muita gente ficou com raiva, né? Se criaram 1000 alternativas para, enfim, tentar burlar, mas assim, foi um impacto imenso. Então, eu acho que, por exemplo, nessa questão que você trouxe, a gente também precisa de mais regulamentação em relação a essa questão do uso do corredor, né? Tem lugares que a gente, às vezes, as pessoas criam a ideia de que, não, a moto é rápida, o carro é rápido, mas se você for de bicicleta, você chega primeiro. Essa visão de que o carro e a moto é mais rápido, eu acho que tem que quebrar um pouco isso. A gente precisa, de alguma forma, informar as pessoas, trazer a consciência delas que isso não é legal. É pensar um pouco o que está acontecendo, o que está dando certo e como é que a gente pode pensar que outros modelos são possíveis, que todos vão se beneficiar. A gente tem que sair desse modelo onde somente poucos ganham, porque é isso que a gente teve até hoje. São poucos que ganham, é uma minoria. Então, para todo mundo ganhar, é de fato ouvir, dar voz a todos esses grupos diferentes e ser capaz de imaginar algo que seja radicalmente diferente, porque a cidade, como ela está, ela não deu certo, ela já não deu certo. A gente está lidando com colapso, a gente está lidando com externalidade negativa, torta e direito. Em todas as áreas ela está dando errado. Então a gente falhou. Ou a gente muda, ou a gente vai continuar se afundando no buraco, né? Então, eu acho que a gente, pelo menos, fica com essa mensagem de que mudar é necessário, né? De que é possível fazer uma mobilidade diferente, mas que a gente precisa dessa participação de toda a sociedade, né? E principalmente dessa cultura cidadã, né? De mais respeito, de mais responsabilidade, de mais cuidado, né? Com a gente mesmo, com o nosso ambiente. E eu acho que todos estamos convidados a participar desse esforço.